Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as casas em alvenaria estrutural e quais são os prós e contras. A gente vai fazer um vídeo bem assim, direto ao ponto mesmo, como a gente já fez outros vídeos aqui de outras séries, que a gente falou de casa em estrutura metálica e também casa em concreto armado, que vocês vão poder conferir nos cards e também o link aqui na descrição. Então vamos lá. Às vezes a gente chega com uma demanda aqui, né, no escritório e o cliente está falando o quê? Quero minha casa em alvenaria estrutural. E agora? Daniel, eu quero entender os prós e contras. E eu consigo falar com bastante propriedade sobre isso, porque o meu pai, o engenheiro João de Carvalho, ele foi um dos primeiros engenheiros do estado de Minas Gerais a utilizar a alvenaria estrutural aqui de forma bastante recorrente, principalmente ali no sul de Minas, e inclusive a casa que ele possui, né, em alvenaria estrutural. Na época foi feita assim, não foi em concreto armado, né, em alvenaria convencional, foi feito dessa maneira. E o que a gente pôde perceber nesse caso? Na época de construção dessa casa, eu ainda era adolescente, estava para ir na faculdade e eu pude perceber que existiam alguns limitantes relativos principalmente, né, às questões de dimensionamento, né, de modulação da casa, de possíveis reformas no futuro, mas eu vi o quê? Uma velocidade muito grande na hora de construir essa casa, que eu pude acompanhar desde o começo até o final, e além de outras obras que eu pude acompanhar dele. Então, vamos lá, vamos fazer esse vídeo nesse mesmo esquema, é uma questão de prós e contras para que vocês possam pesar e possam verificar também se essa é a melhor solução para a casa de vocês. Vamos começar pelos prós da alvenaria estrutural e a primeira coisa, é algo que eu até já falei anteriormente, é a velocidade de execução. Por que isso acontece, gente? Primeiro, só tem um tipo de material na obra, que são os blocos aí de concreto. Esses blocos de concreto, você vai, assim, não vai ter tanta dificuldade em construir, porque é basicamente o empilhamento desses blocos. Logicamente vai ter um reforço estrutural aqui ou ali, mas as questões de pilares, de concretagem, etc., vão ficar muito mais simples. A gente tem alguns outros blocos que têm funções específicas e vão poder resolver, enfim, para descida de uma tubulação, de um conduíte, e também todas as questões relativas a vergas e contra-vergas também são resolvidas nos blocos, né? A gente tem blocos diferentes, que eu vou mostrar dali para frente para vocês. Então, tem uma velocidade muito grande, porque você não tem que cortar a alvenaria, você não tem que fazer emenda, é realmente uma montagem, é como se fosse um Lego e você vai montando dentro daquela modulação, você tem a casa, ela fica pronta. A outra coisa é a questão da resistência estrutural. A gente tem, no caso aqui desse projeto, o bloco todo de concreto. Então, além do bloco ele servir como vedação e ele tem um certo desempenho térmico e acústico, ele também é uma parede estrutural. Toda parede que a gente tem numa casa de alvenaria estrutural, ela está sustentando ou o segundo pavimento ou ela está sustentando o telhado. Ela não é meramente uma parede, né, que vem ali e as vigas, né, e os pilares e as lajes aí que estão fazendo todo o trabalho estrutural, não. Nesse caso, a resistência estrutural se dá nas próprias paredes mesmo. Uma outra questão em relação à redução de custos. Acaba que a gente fica com um canteiro de obras mais organizado, tem economia de material, a gente não tem desperdício de material, porque como eu falei, não precisa cortar um bloco, você vai sempre usar ou o bloco inteiro ou meio bloco para resolver as questões, então a modulação estrutural, você vai pedir exatamente o número de tijolos aí, né, de blocos de alvenaria aí que você precisa para a construção, e muita gente também opta por uma questão estética como os blocos, tem blocos de alvenaria estrutural que eles são feitos para serem rebocados, etc., e tem os de maior qualidade que são feitos para estarem aparentes, igual dessa imagem aqui. Então, muitos arquitetos também fazem uso desse tipo de parede para que ela fique uma parede de tijolos aparentes. Então, os blocos de concreto estrutural, eles ficam aparentes e dão uma cara estética, né? Às vezes uma pegada um pouco mais industrial, uma pegada um pouco mais moderna para casa, uma pegada mais urbana é dada através disso, né? Então você não precisa rebocar, nem amassar, né? Nem colocar revestimento sobre essa parede. E agora, vamos falar para cada bloco tem sua função, igual eu já falei um pouquinho antes, né? Em alguns itens anteriores aqui para vocês. Por quê? Por que esses blocos são interessantes? A gente tem blocos estruturais de cerâmica e de concreto. A gente vai ter o bloco tradicional, que é esse primeiro que vocês conseguem ver. Tem um bloco e meio, que ele é um pouquinho maior, né, como se fosse um mais meio. Tem um meio bloco, que às vezes tem que resolver uma esquina, alguma coisa. Então o meio bloco ele consegue resolver e ele é que vai dar
o tom da modulação completa da casa. A gente tem um bloco com saída de tubulação, a gente tem a canaleta U. Para que serve esse bloco de canaleta? É para a gente fazer sempre as vergas e as contravergas, né, que a gente tem nas janelas, né, e também nas portas. Então, é um bloco interessante por isso, porque depois pode fazer um pequeno, né, você pode colocar um pouco de concreto ali para gerar mesmo a resistência necessária para que não dê aqueles bigodes, né, aquelas rachaduras que dão nas quinas, né, de janelas e portas das casas que não fazem vergas e contravergas, né? Então, o bloco canaleta 1 é interessante por isso. Tem o meio canaleta verga também, que é ele, mas como se fosse o meio bloco dele. E tem um bloco, o canaleta J, que serve tanto como contraverga como pingadeira também. E também ele vem, por exemplo, quando você quer dar um resultado estético final, né? A gente tem uma laje, né? A laje vem, né? Em vez de deixar a laje aparente para fora, esse bloco J ele é capaz de deixar como estética de como se a gente tivesse só blocos de alvenaria ali na parte externa, tá? Então, uma outra, né, função distinta aí que esses blocos têm. Muito legal, muito interessante. Isso daí gera muita economia para a obra. Uma coisa que eu já tratei aqui, vou falar de novo, uma organização do canteiro de obras. Por quê? A gente não vai ter um canteiro de obras que a gente vai precisar quebrar bloco, fazer furos, etc., para questão de instalação. A gente vai poder fazer os reforços estruturais dentro do próprio bloco, né, preenchendo o bloco de concreto. A gente só tem praticamente 1, 2, 3, 4 tipos de tijolos, né, dentro desses blocos, né, de alvenaria dentro do canteiro de obras também, o que não causa confusão. E também a gente tem a questão da modulação, que ajuda realmente a deixar os ambientes, né, uniformes, organizados, enfim, fica tudo mais tranquilo quando a gente está mexendo com esse material no canteiro de obras. E a última questão é a facilidade no treinamento da mão de obra. Eu lembro que meu pai, ele fez até uma obra, né, em uma outra cidade do sul de Minas, sem ser a nossa cidade mesmo de residência, e ele levou 2 pedreiros que já eram especialistas em alvenaria estrutural para treinar o restante do pessoal nessa outra cidade. E rapidamente esses funcionários de obra, né, dessa outra cidade pegaram um jeito, né, com esses pedreiros que eram super bons de serviço que meu pai levou e acabaram ficando, né, se tornaram não só uma equipe de 2 pessoas que coordenavam outras, né, mas depois todo mundo já tinha um know-how para poder realizar a construção. Então, como é um sistema bem mais intuitivo de construção, isso facilita na hora de treinar a mão de obra para realizar a obra nesse sistema. Gente, como nem tudo são flores, vamos para a parte dos contras, né? A primeira coisa que é um limitador que todos os arquitetos aí já vão chorar é porque, primeira coisa, a arquitetura e o design estão limitados pelo bloco que a gente vai utilizar. Então, se a gente está usando um bloco aí de 14, né, enfim, 19, enfim, vai depender realmente do bloco, né, que você está utilizando. Você vai ter um limitante em relação à modulação dessa casa. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente não consegue ter vãos livres muito grandes, janelas muito grandes, portas muito grandes, passagens muito grandes. A gente não consegue porque a gente tem um limitante da própria estrutura. Então, é uma questão também que limita um pouco a arquitetura, porque a gente não consegue ter uma arquitetura de vãos super grandes, igual a gente tem na metálica, né? E também em alguns casos, por exemplo, em concreto protendido e tudo mais. Então, essa é uma primeira questão, porque realmente a gente está limitado primeiro à modulação e depois aos vãos máximos que a gente vai conseguir. Uma outra coisa é que vai restringir as futuras mudanças e integrações. Por exemplo, quando a gente tem uma casa em alvenaria estrutural e, por exemplo, você tem uma casa de 4 quartos e você mora aí mora você, sua esposa e seus filhos, né, seus 3 filhos. E vamos supor que no futuro você queira adaptar a casa porque todos os filhos saíram de casa e você quer fazer uma suíte maior para vocês, por exemplo, na casa. E unir, né, juntamente com um dos quartos aí que eram de algum dos filhos. Você não pode retirar aquela parede que fica entre o quarto do seu filho que morava com você e sua suíte master, porque aquela parede é uma parede estrutural. Se você tirar, a sua casa pode cair ou pode deformar completamente a sua casa até que ela venha a cair mesmo. Enfim, a gente precisa do que na hora que a gente vai realizar integrações de ambientes em alvenaria estrutural? A gente precisa, primeiro, de uma avaliação de engenheiro, né, que vai avaliar, olhando o projeto e fazendo uma avaliação em bloco também. E depois, posteriormente, ele vai fazer um cálculo para
fazer o quê? A gente vai precisar prever um reforço metálico para que a gente possa abrir esse vão. Isso é muito comum, né? Então, não é uma coisa incomum. Então, a gente vê também, eu já fiz algumas reformas e às vezes tinha alguns prédios que eram alvenaria estrutural e os clientes queriam fazer cozinha americana. E aí era muito complicado, muito difícil, por conta dessa questão do sistema ser um pouco mais rígido. Uma outra coisa, que aí é uma modificação relativa a edifícios mesmo, por exemplo, se eu fiz uma casa que é completamente compartimentada, e depois essa casa no futuro vai ser alugada para ser, por exemplo, uma startup de ambientes integrados, etc., eu não consigo simplesmente quebrar todas as paredes dessa casa e gerar aquele vão livre necessário, que um edifício, né, corporativo ou comercial precisa. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma casa em alvenaria estrutural ou qualquer outro tipo de edifício no qual eu queira realizar uma modificação desse uso original dessa residência, né, ou desse edifício, vai ser muito complicado, porque o sistema vai restringir demais a modificação desses ambientes. Às vezes os reforços vão ficar mais caros do que você imagina, enfim, a sua reforma pode acabar ficando um pouco, o molho, né, vai acabar ficando mais caro que o próprio peixe. Vamos aqui para os exemplos. A alvenaria estrutural, né, principalmente os blocos de concreto aparente, eles são muito comuns nos projetos da Terra e Túnel. Eu vou apresentar aqui alguns projetos deles. Eu não sei o nome exatamente de todos, mas sei que essa daqui é a Casa Maracanã. Ela fica lá na Lapa, né, na cidade de São Paulo, é bem interessante. E essa daqui é uma outra casa deles também, que fica também em São Paulo, num terreno bem estreito, e ela é toda em alvenaria estrutural também. A gente pode ver, né, não tem vigas, né, e tudo mais, a gente tem toda a questão mesmo de lajes, né, e os blocos de concreto aparente. E aqui eles também fizeram a opção por deixar as instalações aparentes, deixando uma pegada um pouco mais industrial nessa casa. Né? Essa aqui é a parte da entrada, onde tem um espelho d'água e tudo mais, mas fica bem interessante, a estética dos blocos aparentes fica bem legal também, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você gostou, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, que é @DanielCarvalhoArquiteto. A gente também está no Pinterest e o nosso site é danielcarvalhoarq.com. Um abraço, até a próxima.